Cristo, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. São os estudos da nossa EBD no nosso segundo trimestre de 2026. São os estudos da nossa revista pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Certo? Estamos nessa oportunidade estudando sobre o legado desses três homens maravilhosos, homens que a epígrafe diz que o mundo não era digno, né? Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Conhecemos os estudos o legado destes homens perante a Bíblia e estamos tendo o privilégio de, nesse trimestre, o segundo de 2026, estudarmos essa biografia, podemos dizer assim, a biografia desses três homens. Tá certo? A lição de número hoje é a lição de número 4 do trimestre. A lição de número 4, ela vai tratar sobre a confirmação de uma promessa. Está aqui a confirmação de uma promessa. Tá certo, amados? Nesta confirmação de uma promessa, nós vamos apresentar três objetivos da lição. O primeiro objetivo, nós vamos falar sobre mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai, ou Sarai, né? Sarai. O nome é Sarai. Algumas pessoas falam Sarai, mas o correto é Sarai. Então nós vamos falar sobre isso. E o segundo objetivo da lição, nós vamos apresentar a confirmação, né, do concerto de Deus com Abrão. O que é um concerto? Nós vamos falar isso, tá certo? E o terceiro tópico da lição, que é o terceiro objetivo, nós vamos mostrar o pacto da circuncisão, o pacto perpétuo da circuncisão. Nós vamos estar falando sobre isso, que é um pacto, o porquê é perpétuo e o que é circuncisão. Então, vem conosco em toda esse período aí que vamos estar presente aqui, vamos estar juntos, nós vamos estar falando sobre isso. Eu já te peço, né, a sua gentileza, a sua ajuda, se você estiver gostando desta videoaula, já dá um clique aí, já nos ajude aí, dando um joinha, né? Inscreva no canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Fazendo assim, você está sendo um ganhador de almas. E por que não? Ganhador de almas, a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas para o reino de Deus. Tá certo, amados? Vamos adiante? Muito bem. A lição vai dizer que ela nos impacta, né, para que nos levar a um entendimento que Abraão e Sarai, ou Sarai, eles foram muito fiéis
a fidelidade deles levou a capacidade de atravessar alguns anos, ou longos anos, né, sem perder a esperança. Nós vimos em lições anteriores que eles tiveram falhas, como todo ser humano tem falha, né? Chegou o momento até de nos darmos entender, e a lição também diz, que faltou fé, faltou, né, a própria esperança, que diz aqui que ao longo dos anos eles esperaram, mas faltou isso neles. Mas a Bíblia retrata que, a lição retrata que eles, por longos anos, eles não perderam essa esperança. Então é importante, amados, a gente, né, observar isso na nossa vida, ter essa convicção daquele que nos fez promessas, porque as promessas, elas são cumpridas mediante também um processo. Esse processo nós vamos falar aqui que faz parte de um pacto de Deus. E eu começo a fazer uma pergunta para você. Você, aluno da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical, você que está assistindo esta videoaula, eu faço a seguinte pergunta: você sabe o que é um pacto? Você sabe o que é um pacto? Pois é, o pacto, ele é um acordo de um compromisso. Esse compromisso, ele envolve uma promessa, né? Se trata de um pacto, envolve uma promessa e também envolve obrigações, tá? Dentro da promessa existem obrigações específicas que precisam ser cumpridas, né, para que o pacto ele tenha êxito, né? Então, dentro destas promessas, né, Abraão, ou Abrão, até então ainda era Abrão, né, Deus tinha feito promessa com ele. E aí Deus firma um pacto com Abrão. Dentro deste pacto precisava ter promessas, ou precisava ter obrigações. E uma das obrigações na qual o Senhor firmou com Abrão está exatamente na leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 17 e o versículo de número 1, que diz assim, olha, eu vou ler, né? Diz assim, ó: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abrão. Aí, a continuação do versículo diz assim, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Certo? Então, anda na minha presença e ser perfeito. Mediante essa recomendação, aí Deus faz um pacto com ele e faz promessas, né? Afirma as promessas que ele já tinha feito com ele, dentro dessa recomendação, ser perfeito. Então, qual era a obrigação de Abraão nesse caso? Ser perfeito, tá certo? Então, mediante a perfeição, né, ali Deus tinha um cumprimento de uma promessa. Esse cumprimento aqui, ó, a confirmação de uma promessa, que é o título da nossa lição, ela está vinculada a um compromisso. De quem? Que Deus fez com Abraão. Mediante o quê? Mediante
algumas obrigações que assim Abrão tinha que fazer. Tinha que fazer durante o processo. Isso também reflete nas nossas vidas. Mediante uma promessa de Deus, para que ela se cumpra, não que Deus não cumpre as promessas, sabe por quê? Porque, na verdade, amados, o que acontece nas nossas vidas? Ali naquele lado da nossa lousa, eu escrevi ali, ó, eu coloquei ali algumas, que daqui não está dando para ver. Eu coloquei aqui, ó, três principais nomes: conflitos, dúvidas e insegurança. Eu destaquei o nome conflito. Depois vem falta de fé, medo e aí vai, e aí por diante. Mas o que acontece? Quando é feito uma promessa para nós, por Deus, e acontece que, mediante a demora daquele cumprimento, aí começa a vir, né, nas nossas vidas alguns conflitos, né? Por isso eu destaquei o nome conflitos. Mediante os conflitos que acontecem, aí começa a surgir nas nossas vidas dúvidas sobre aquilo, se foi Deus que falou, né? Mediante isso começa a vir as inseguranças. As inseguranças, ela gera medo. E aí o que acontece? Vem a falta de fé. Mediante a falta de fé, aí vem as perguntas. As perguntas: será que Deus abandonou? Será que Deus me abandonou? Será que Ele esqueceu de mim? Não, amados, Deus não esquece. Sabe por quê? Porque o Deus que fez promessas, Ele é antes da promessa, Ele é Deus. Ele é durante a espera da promessa. Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra o que prometeu. Tá certo? E ele também continua com o ser humano, com o filho dele, depois da promessa. Então ele é antes da promessa, ele é durante o cumprimento daquela promessa, que é o tempo de espera, né, em que vem os conflitos, as dúvidas, as inseguranças, e ele é também depois que a promessa se cumpra. Ele continua sendo Deus na vida do servo. Para quê? Para que estas promessas continuem tendo êxito, né? É o gozo, a continuidade, é o gozo daquele que está desfrutando da promessa, é o usufruto da promessa, porque o gostoso, o prazeroso é quando você desfruta aquilo que Deus te deu, né, de uma maneira saudável, né, de uma maneira plena. Isso se trata quando Deus te abençoa com um bem material, se trata quando Deus te abençoa com um bem espiritual, que é um dos maiores, né? Você é usado por Deus e você sente isso e você usa isso para abençoar outras pessoas. Isso é importante nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo, amados? Vamos adiante. A lição de número 1, a lição de número 4, que é essa que nós estamos, que eu já falei, inclusive, ela vai tratar, o primeiro tópico da lição, ela vai falar sobre um novo nome, né? O novo nome de Abrão, e depois o novo nome de Saraí, e depois ele vai falar que o pai da fé, ele riu durante
diante da promessa. Ele, né, ele riu, como se ele debochou, mas nós vamos falar sobre isso. Na verdade, não foi bem um deboche, não foi uma risada não, coitado de Abrão, ele estava rindo da sua própria condição, tá certo? A sua própria condição, ele acabou, né, rindo. Muito bem, novo nome. O que fala a nossa lição? A nossa lição vai dizer que nos tempos antigos do Velho Testamento, os nomes que eram escolhidos para colocar nos filhos tinham um significado. Né? Esse significado, muitas das vezes, tinha o pai escolhia pela vontade de Deus ou até mesmo pela circunstância do nascimento, né? A circunstância na hora do nascimento daquele bebê. Tá? Não é como hoje, que muitos pais acabam escolhendo os nomes pelo momento, né? Por aquele ator ou aquela atriz que está em destaque, que está em evidência no filme, na TV, numa novela. Não é isso. As escolhas tinham significados. E é muito bom a gente ver isso também para os nossos filhos, né? Ter um significado. Não simplesmente colocar por um impacto do momento, pela moda do momento, ou porque achamos bonito o nome daquele ator, daquela atriz, por aquele papel que aquele ator, aquela atriz está fazendo. Vou colocar o nome no meu filho. Então, o nome Abrão, ele tinha um significado. Qual era o significado? Qual era o significado de mudar o nome de Abrão? Porque Abrão, a Bíblia diz que significa homem exaltado. Então, ele seria um pai exaltado. Exaltado. E Abraão, agora, para Abraão, significaria que ele, agora, aquele nome, né? Aquele nome não tinha mais, assim, ao que diz a lição. No caso de Abrão, seu nome original significa pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus, não fazia mais significado o nome ser Abrão, e sim Abraão, ou seja, dá um sinônimo de aumentativo, né? Abraão, um sinônimo de aumentativo. E nesse aumentativo significa agora ele tem um novo projeto com o homem, com este homem. Então esse nome agora significa que ele vai cuidar de multidões. Ele seria pai de multidões. E aí sim a situação ou o motivo da mudança do nome. Porque o significado agora é outro. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, amados? Coisa maravilhosa é quando as coisas têm a direção de Deus, né? Então, por isso, houve uma necessidade de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, porque agora esse nome tinha um significado de multidões, de ser grande. Né? Lá no livro, no capítulo 15, ele fala para Abrão, assim, lá no capítulo 15 ainda, vou ler aqui, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, olha, capítulo 15, versículo 1.
Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Que promessa maravilhosa! Que promessa maravilhosa! Eu sou o teu grandíssimo galardão. Então, esse é o significado. Da mesma maneira, Sarai, ou Sarai. Da mesma maneira, Sarai. Por quê? Agora, como esposa de um homem de destaque, de evidência, um homem de pai de multidões, a sua esposa também era até então, uma princesa. E agora, como princesa ou senhora, ela também seria mãe de multidões, de gerações. Por esse motivo, também, não mais Sara, Sarai, mas Sara. Sara é o seu nome, tá certo? Então, há necessidade da mudança por causa do objetivo que agora eles tinham juntos. Existe uma frase que diz que por trás de um grande homem, uma grande mulher, tá certo? Então, acredito eu que esta frase saiu daqui. Uma grande mulher ao lado de um grande homem. Tá certo, amados? Muito bem. Está aqui a hora de você dar ênfase para a sua mulher e dar a ela o devido valor dela. Porque só somos alguma coisa se estivermos com nós uma grande mulher. Tá certo? Ela é a rainha do lar, a rainha da família, a mulher, a rainha de todo o convívio da casa ao lado do homem. Eu não sei o que seria de mim sem uma grande mulher. Está aqui. E aí, mediante tudo isso, ainda no terceiro ponto do tópico 1, fala que o pai da fé, ele riu diante da promessa. Por que ele riu? Vamos ver aqui, olha, o pai da fé riu da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fadigado, né? Ficou bem, meio que desesperançoso, aflito. Lembra que nós falamos na aflição ali, ó? Aquilo gera conflito, insegurança e gera dúvida. Então, mediante isso aqui, o que acontece? Aí vem a promessa. Deus volta e fala para ele. Fala para ele da promessa, que ele seria pai. Mas ele já tinha 99 anos. O que acontece aqui? Um homem de 100 anos há de nascer um filho. Ele faz uma pergunta, né? E conceberá Sara, já também de idade de 89 anos. Aí ele deu uma meio que risadinha de canto né? Só que Deus vê tudo. E Deus disse para ele por que ele estava dando risada. Tá certo, amados? Muito bem. A lição vai dizer que a espera, ela acaba trazendo, quando ela é prolongada, quando a espera é prolongada, ela entristece o coração. Acontece, é ser humano. A pessoa fica triste. E não foi diferente com Abraão.
Então, entristece o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que para Deus um ano é como se fosse um dia, e um dia como um ano. Capítulo 1, versículo 37 de Lucas, diz que para Deus nada é impossível. Se trata da situação de quando Maria, ela pergunta para o anjo que foi enviado para falar sobre o nascimento de Jesus. Ela pergunta, mas como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Eu quero que me explica. Eu preciso que me explica isso. Como isso pode acontecer se eu sou virgem e nunca tive relação alguma com um homem? Aí ele diz, fica tranquila, Maria, porque o que vai gerar é pelo Espírito Santo. Você fica tranquila que para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus nada é impossível. Então aqui, amados irmãos, esse riso aqui, na verdade, não foi uma risada de Deus, mas da sua condição. Da condição dele e da esposa. Porque ele olha assim, da promessa, ele fala, mas eu já sou velho. E ela também. E além disso, ela é estéril. Mas para Deus nada é impossível. Sabe esta promessa que às vezes foi feita para você, já tem algum tempo? Pois é, essa promessa vai se cumprir, porque para Deus nada é impossível. Tá certo, amados? Vamos adiante. Vamos ao nosso tópico 2. O tópico de número 2 vai tratar do seguinte assunto, que é a continuidade da nossa lição. Vai tratar do assunto seguinte, olha, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, ou de Sarai. Deus muda o nome. O chamado de Deus, primeiro subtópico, o chamado de Deus a Abrão foi especial. Por que foi especial? Foi especial esse chamado pelo fato de Deus ter feito uma promessa com ele, né, de uma forma extraordinária. Olha o que diz a lição. O Senhor confirmou o conserto do pacto de Abraão. Conforme nós já falamos, esse pacto foi um compromisso que Deus firmou com Abraão mediante as suas obrigações que agora ele tinha para com Deus. Tá certo? Então esse pacto ele está vinculado a obrigações. Vinculado a obrigações. E que obrigações são essas? Lá no versículo que nós lemos, o Senhor diz assim, para que ele fosse perfeito. Ser perfeito. Olha o que diz a lição bíblica em classe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. E porém, o meu conserto, a continuidade do versículo diz assim, e porém o meu conserto entre mim e ti multiplicarei grandiosamente.
Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Eis o meu concerto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. Esse é o meu concerto contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Tá certo? Essa multidão de nações foi feito mediante o quê? Qual a condição? A condição de obrigação. Obrigações que agora Abraão tinha com Deus. Na perfeição. No homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ser cristão, eu não vou falar nem crente, apesar que Deus falou, chamou Abraão de o crente Abraão, mas eu não vou falar nem crente, porque crente até Satanás, inimigo das nossas almas, porque a palavra crente vem de crença. Se eu creio em alguma coisa, eu sou crente aquilo que eu creio. Mas do cristão verdadeiro, não tem coisa melhor do que você fazer obrigações ou cumprir obrigações para com Deus. Porque você nunca perde cumprir os chamados de Deus, as obrigações de Deus. Porque Deus, ele nos vincula o vínculo do cumprimento, o vínculo do cumprimento, que é a confirmação dessa promessa, ela está pautada nas obrigações. Como é que eu posso favorecer algo para alguém se ele não está nem aí por aquilo que é acordado, que é feito acordo, que é feito um pacto? Um acordo de compromisso. Então eu preciso cumprir. E para Deus não é diferente. Certo, amados? Vamos adiante. Segundo subtópico, qual o objetivo do concerto? Qual é o objetivo do concerto com os patriarcas? Qual foi o objetivo deste concerto? Olha o que fala a nossa lição. Olha o que fala a nossa lição. O propósito único e supremo era trazer salvação. Lembra que nós falamos nas lições passadas? Trazer salvação não apenas a uma nação ou a Israel. Não, mas para toda a raça humana. Esse pacto que Deus fez aqui, ele estendeu luz para toda a humanidade. Através de Isaac e Jacó, Deus agora, aqui, no pacto feito lá atrás, esses homens, eles levaram adiante o projeto, o pacto. E eles estabeleceram altares. Lembra dos altares que nós falamos? Eles estabeleceram altares. Deram sequência ao pacto. E aí, as nações foram abençoadas. E o objetivo de Deus é salvar a humanidade caída do pecado, trazendo salvação, trazendo luz para o mundo, através da graça de Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo é
o, é, é o que deu continuidade nesse sacrifício vicário. Nesse sacrifício vicário. Muito bem. E o conserto, o terceiro subtópico, o conserto e as promessas. Como é uma sequência, um conserto com C e não com S, conserto. Esse conserto e promessas, ele, para também cumprir, tem, conforme nós falamos, obrigações, né? O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe que Deus seria o escudo, lembra que eu falei lá no capítulo 15? E o grandíssimo galardão. E o escudo e o galardão de Abraão. Capítulo 15, versículo 1. Lhe daria muitos descendentes e também a terra de Canaã como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo, né? Esse pacto é a maior promessa e bênção para nós, é a salvação. Aleluia! Lembra que eu falei? Maior pacto. Mediante obrigações, né? Os patriarcas recebem esse pacto, dá continuidade, não para a salvação de Israel apenas, mas para a humanidade, toda a raça humana. Agora, Jesus Cristo assume esse pacto, né? Entregando ele como o penhor, ele como o penhor da salvação, morrendo na cruz do Calvário como penhor. Sabe o que é penhor? Penhor é você dar algo de garantia para levar algo para você. Jesus, ele deu a sua vida como garantia para resgatar a humanidade depois. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele pode fazer isso. Muito bem. Tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 é um tópico bem pequeno, mas nós vamos falar aqui, ó. Tópico 3 fala sobre o pacto. O pacto perpétuo da circuncisão. O que é uma coisa perpétua? Perpétua quer dizer que é duradouro ou para sempre. Da circuncisão. Mas o que é uma circuncisão? Olha, o primeiro subtópico para falar todo macho seria circuncidado, todo macho, todo ser humano, todo homem, todo macho seria circuncidado. O que era isso? Olha, na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão, né? Então, faz um acordo lá e diz que quando nascesse uma criança, né, para ter ali um vínculo de filho, né, um vínculo, precisava ser circuncidado. Deus lhe disse que aquele seria um sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Então, nesse pacto inclui-se esse processo da circuncisão, tá certo, Abraão? Beleza, tá certo? Então tá. Então é isso. Uma marca perpétua que lembraria o cumprimento da fidelidade de Deus. Então, no livro do Gênesis, capítulo 17,
no versículo 10, que é o assunto da nossa leitura bíblica em classe, está lá firmada esse pacto. Então esse pacto esse acordo fazia parte aqui da obrigação, para que seja cumprido, tá certo? Então era uma obrigação, se tratava de uma obrigação que foi firmada no pacto. E quando isso se cumpria? Isso era para se cumprir, o segundo subtópico da nossa lição, no 8º dia da criança nascida. No 8º dia. 8º dia. O que acontece? Olha, o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de idade. 8 dias do nascimento. Está no livro do Gênesis, no capítulo 17, o versículo 12, assunto da nossa leitura bíblica em classe. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje. Os judeus cumprem esse processo, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesia. Então, os judeus têm esse costume, tá certo? O nosso pacto foi dado sequência na vinda de Jesus Cristo, no Calvário. Então, o cristão não precisa desse processo aqui, desse acordo abraâmico. Por quê? Porque foi dada uma continuidade e, através de Cristo, nós somos uma nova criatura. E aí, nós vamos explicar no subtópico número 3 que esse pacto não havendo mais necessidade de ser feito. Por quê? Porque a circuncisão não se trata mais de de vista, e sim do coração. Já vamos explicar já. Muito bem. Que é o subtópico 3. Subtópico 3 para a circuncisão do coração. Circuncisão do coração. O que é isso? Olha, em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, né? Quanto a ele tinha 13 anos de idade. E todos os que estavam em sua casa, né? Ele próprio também foi circuncidado já com 99 anos. Tá? Quando Deus faz o pacto, ele já era velho, também o seu filho já tinha nascido. A partir dali, seguia o 8º dia. Fazia parte daquele processo. Muito bem, hoje, amados, a circuncisão, não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujos corações permanecessem incircuncisos. Então, isso está incluso lá no livro de Jeremias, que já é no Velho Testamento, capítulo 9, no versículo 25 ao 26, Romanos, capítulo 2, versículo 25 também. A circuncisão era inútil se o coração continuasse com impureza, se você não seguisse aqui as obrigações, se for só de vista. Então, por esse motivo, não que o pacto foi quebrado, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mediante o sacrifício do Calvário, eu sigo a Cristo. E aí não preciso da circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão ela é no coração. O que é isso? Ele é realizado quando a pessoa ama a Cristo. Olha, mas como é realizada a circuncisão do coração? A circuncisão do coração é realizada quando a pessoa ama a Cristo de verdade, em sinceridade. E aí ele é mudado o seu caráter. Lembra que Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus e teve que ele passar por um processo
em Harã, e ali ele mudou o seu caráter. Deus fez isso para mudar o caráter de Abraão. Então, mediante a mudança do caráter, aí o coração é mudado. E aí o pacto é feito, mas a circuncisão à vista não há necessidade. Porque a circuncisão verdadeira é de dentro para fora. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem está lá fora não olha na minha testa e fala, aquele é filho de Abraão, aquele é filho de Deus, aquele é circunciso. Não. O meu coração, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações é que vai falar se eu sou circuncidado, se eu sou filho de Deus, se eu sou crente, se eu sou cristão. São as minhas atitudes. Por isso, a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração. O que diz? Na nova aliança, somente a circuncisão do coração mediante a graça e a fé em Cristo é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Então, somente a circuncisão do coração é que é capaz de levar essa vida de obediência. Até porque a Bíblia diz que em Cristo nova criatura somos. Para sermos nova criatura, nós temos que testemunhar para o mundo que somos nova criatura, que nascemos de novo. Tá certo, amados? É isso. Até aqui finalizamos mais uma lição. Queremos agradecer a todos. Fique todos na paz de Cristo. Que Deus nos abençoe.